Olá pessoal, meu nome é Sandro Godeiro, eu sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico e hoje estou trazendo questões estilo FGV, especialmente questões de problemas envolvendo frações, certo? Gostaria que você se inscrevesse no canal Matlog 360 graus, eu sou Sandro Godeiro, para que em outras oportunidades nós vamos continuar gravando questões de bancas, né? Mas dessa vez em especial para a banca Fundação Getúlio Vargas. E aqui nós temos a primeira questão sobre fração. Esse modelo FGV de cobrar fração, né? Ela cobra, nesse caso dessa questão número 1, a 2 e a 3 também, que virão posteriormente, é nesse modelo aqui, ó. Se você observar, para organizar a festa de São João, uma determinada escola arrecadou dinheiro vendendo rifas. Sabendo que 1/7 do valor arrecadado foi gasto com decoração, 5/6 do que sobrou foi gasto com alimentação e ainda restou R$ 230. A alternativa correspondente ao valor arrecadado é: observe que essas questões de fração, você vai ter um valor inicial, depois vai retirando ou gastando tantas partes, e sempre tirando do resto. Você gasta a primeira do total, depois vai tirando sempre do que sobra. Então, nessa questão, vamos lá, eu vou dar uma sugestão bem legal para vocês, certo? Mas primeiro, eu quero que você entenda uma coisa, certo? Quando eu disser assim, gastei uma determinada parte de um inteiro, uma fração, e pedi a sobra, certo? Eu vou dar apenas alguns exemplos aqui do que nós vamos fazer para resolver essas questões com rapidez. Então vamos dizer que eu gastei 2/5 do total. Então quando eu pedir para você o que sobra, você vai ter que continuar com as 5 partes e completar. Ó. Se eu gastei 2/5, então está sobrando 3/5. E esses numeradores, né, que é o que fica acima, a soma dos numeradores dá exatamente o denominador que fica abaixo. Então vamos lá rapidamente, 1/7, certo? Gastei 1/7. Quanto sobra das 7 partes? É só completar. 1, está faltando 6. E se eu colocar 5/6? Ou seja, de 6 partes, eu usei 5, então das 6 partes está faltando uma. Pronto. E isso aí vai fazer você resolver essas questões com muita rapidez, né? Lembrando que, agora eu vou colocar o enunciado. Eu usei 1/7 do total. E logo depois, 5/6 do resto. E a minha sobra final é de R$ 230. A pergunta é: qual é o total? Ok? Pessoal, preste bem atenção que eu vou trabalhar só com frações. Observa aqui o detalhe. O que é que eu quero nessa questão? Eu quero a sobra, eu quero chegar nesse 230, que é a sobra da sobra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual é a sobra das sobras, né? Sobra em fração, sempre usando fração. Primeira sobra, você não gastou 1/7, então sobrou para você 6/7. Segunda sobra, você não usou 5/6, então vai sobrar para você 1/6. Como a sobra de R$ 230 é sobra da sobra,
Então você vai multiplicar as frações. E quando você multiplica frações, multiplica o primeiro pelo primeiro, o de cima pelo de cima, no caso, né? O 6 vezes 1 e o 7 vezes 6, certo? Então, na verdade, você vai fazer 6 vezes 1 dividido por 7 vezes 6. E nem precisa disso, né? Porque você vai cancelar o 6, ó. Então eu vou ter uma sobra de 1/7. Ou seja, 1/7 do total representa R$ 230. Pronto. E aí a questão praticamente terminada. Por quê? Porque esse 7 vai passar multiplicando, então o valor total ele vai ser 230 vezes 7. Pessoal, 230 vezes 7 dá 1.610. Esse é o valor total e essa é a resposta alternativa, letra A. Pessoal, existem vários métodos de resolver questões nesse modelo, né? Você pode usar o x como total, né? Pode usar um valor 42x, que é multiplicando os denominadores. Mas você trabalhar só com as frações, sobra da sobra, é bem mais direto, certo? Só para você entender por que sobra 1/7, eu vou lhe mostrar aqui no desenho, certo? Ó, eu tenho um inteiro, certo? E vou dividir esse inteiro em 7 pedaços. 3, 4, 5, 7. Ele primeiro gasta 1/7, né? Então tá aqui, ó. 1/7. Observe que o resto, esse resto, ele já está dividido em 6 pedaços. E dos 6 pedaços, você vai tirar 5, né? Ó, 5 pedaços dos 6. E sobrou isso aqui, ó. Ou seja, isso que sobra é o quê? É 1/7 do total, certo? Sobra 1/7 do total. E foi isso que eu fiz aqui, ó, quando eu cheguei nesse 1/7. Beleza? Pronto, gente. Então vamos agora para a segunda questão. Pessoal, quem vai fazer prova da FGV, ó, essa aqui foi uma prova bem recente, ó, 2019, uma questão bem recente, né? Falando exatamente desse tema que é sobra da sobra da sobra, né? E dessa vez só em fração, que é até melhor. Olha o que é que ele diz na questão, certo? Não esqueça de se inscrever no canal, né? Para receber mais dicas valiosas quanto essa aqui, ó. Marlene comeu inicialmente 1/4 de chocolate, da barra. Então é 1/4 do total. Logo depois, ele comeu 1/3 do que tinha sobrado. Então 1/3 do resto. A pergunta é, qual é a sobra? Só que dessa vez ele não deu uma sobra numérica. Ele deu a sobra, ele pediu a sobra em fração. Melhor ainda. Então eu vou encontrar sobra em fração. Só que eu tenho duas sobras. Exatamente, eu quero chegar no final. Duas sobras. Sobra da sobra. Olha como é simples. Ó. Se você comeu 1/4, então vai sobrar 3/4. E desses 3/4, você usou 1/3. Então vai sobrar 2/3. Ou seja, vai sobrar 2/3 de 3/4. E esse de é multiplicação. Resumindo, corta o 3, elimina, dá 1, né? Resposta 2/4. Que quando você divide por 2, vai dar 1/2. Ou seja, o que sobrou do chocolate foi 50%, né? Ou 1/2. Lembrando que, se você tem uma fração que quer transformar em porcentagem,
basta multiplicar por 100% para gerar aquilo que eu coloquei ali, que é 50%. Então a resposta da questão, letra A. Questão número 2, FGV 2019. Se você gostou do vídeo, né, se inscreva no canal, que nós vamos ter muitas novidades. Beleza? Vamos agora para a questão 3. A última questão, uma questão um pouco mais longa, com 3 frações, né? E aí nós temos, atenção, ó, preste bem atenção aqui, ó. Ela comeu, a primeira fração é do total, né? 1/4 do total. Aí depois observe que do que sobrou, né? Aí dá 1/3, deu para Roberto. Finalmente, das cartas restantes, metade deu para Júlia. Em relação à quantidade inicial, assinale a opção que indica a porcentagem que sobrou. Então ele quer a porcentagem. Pessoal, olha aqui que legal essa dica. Ó. Primeiro eu vou escrever o texto. 1/4 do total. Aí depois ele usou 1/3 do resto. E finalmente metade, que é 50%. Eu vou escrever aqui novo resto. Ele quer saber o valor da sobra. Só que ele quer a sobra em porcentagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a sobra em fração. Sobra em fração. Dessa vez eu vou ter 3 frações para trabalhar. Sobra da sobra da sobra, né? Acompanhe comigo. Se eu usei 1/4, está sobrando 3/4. Logo depois, eu usei 1/3 do resto. Então vai lhe sobrar 2/3 de 3/4. E logo depois, eu usei 1/2 do novo resto. Então vai sobrar metade. Veja bem, olha o que sobrou para você. Ó. Metade de 2/3 de 3/4. E tudo isso é multiplicação. A questão está encerrada com rapidez, né? Sem usar X, sem usar desenho, né? Ó, esse 3 aqui eu vou eliminar, certo? O 2 também elimino, divide um pelo outro e sobra 1/4. Aí você diz, professor, isso aqui é a sobra do total e isso é referente ao total. 1/4 do total. Aí você diz, mas ele não quer em fração, ele quer em porcentagem. Beleza, então é 1/4 de 100%, porque o total é 100%. E 1/4 de 100% é 25%. Então essa é a sobra final. Essa dica é muito valiosa, né? Para quem vai fazer questão de fração do resto, né? Muito usado pela Fundação Getúlio Vargas. Observe que essa questão já é de 2021, né? Então, se inscreva no canal Matilog 360 graus com o professor Sandro Goldeiro, certo? E teremos novidades, certo? De várias questões da FGV, da banca FGV e outras bancas também, né? Ligado a concursos públicos na área de matemática e raciocínio lógico. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!